os maiores desafios para as crianças de 4 a 6 anos. Então, são 4 grandes desafios que eles enfrentam e que a gente precisa prestar atenção para poder orientá-los corretamente. A destra. Então, da tesourinha pequena, né? A tesoura grande, ela é feita para... As tesouras são feitas para destros. A lâmina da tesoura, a lâmina superior. Já uma tesoura específica para canhotos, a lâmina dela, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. A lâmina superior é sempre na esquerda. Mesmo que você vire de cabeça para baixo, a lâmina superior é sempre na esquerda. E por que é importante uma tesoura específica? E por que é complicado uma tesoura comum para criança canhota? Como eu estava explicando sobre as lâminas, quando você tem a lâmina do lado direito, ela serve para que quando você corte com a mão direita, você consiga ver o que você está cortando. Também, essa forma que a lâmina é colocada faz com que o papel corte tranquilamente e que se você usa a tesoura comum na mão esquerda, primeiro, fica mais difícil de ver, porque a lâmina que está do lado direito vai cobrir a linha. Além disso, não vai cortar direito, vai cortar um pouco, sabe, você já viu como fica cortado todo assim enviesado quando você está usando um material que não é adequado, uma tesoura que não é adequada? Se você não viu, vamos fazer um teste. Se você tiver a possibilidade aí na sua casa agora de pegar uma tesoura comum, coloque na sua mão esquerda e tente cortar. Faça um círculo e tente cortar esse círculo para você ver como é difícil você manter a tesoura em cima da linha, porque você não consegue ver, e como é difícil realmente não muito correto, né? O papel vai ficar cheio de falhas. Então, é por isso que é um desafio grande para a criança. É o desafio de não enxergar, usar a tesoura comum na mão esquerda, ela não enxerga o que ela está escrevendo, ou o que ela está cortando, né? Ela não enxerga o que ela está cortando, e é muito difícil para ela também manter a tesoura cortando corretamente, porque as lâminas não foram feitas para ser usada, a tesoura comum não foi feita para ser usada na mão esquerda. Então, veja bem, existem essas tesouras que são feitas para canhoto, e eles fazem o quê? Eles colocam cores diferentes, justamente para a criança, quando olhar, ela saber identificar que aquela tesoura é para canhotos. Por que eles fazem isso? Porque também não é legal que uma criança destra use a tesoura do canhoto, porque isso não vai acontecer com ela a mesma coisa. Se ela pega uma tesoura de canhoto e usa na mão direita, o que vai acontecer? Ela não vai enxergar o que ela está cortando e o papel pode não cortar direito. Vamos fazer aqui uma experiência, vou fazer aqui uma experiência com vocês. Ó, tem esse papel aqui, né? Ó, vou tentando cortar. Ó, é muito difícil de controlar a tesoura. Veja aquilo que eu expliquei para vocês. Ó, o papel termina ficando com umas falhas, tá vendo? Porque é mais difícil de controlar. Faça essa experiência em casa. Eu sempre recomendo que a gente se coloque no lugar da criança, fazendo as atividades como se fosse elas fazendo. Porque daí a gente pode entender qual é o desafio e pode ajudá-las de uma maneira melhor, mais específica, inclusive a gente sente mais empatia, né, pelo que a criança está sentindo. Veja, preste atenção numa coisa muito importante na hora de oferecer a tesoura para a criança. Não existem tesouras universais. Às vezes você vai encontrar em algumas lojas tesouras ditas universais, que seriam utilizáveis por destros e canhotos. Como eu expliquei antes para vocês, a lâmina da tesoura de destro e da tesoura de canhoto, as lâminas são diferentes. Então, não existe uma tesoura que seja suficientemente boa para ambos. Ou essa coisa como é que chama esse aqui? Essa parte, né? Desculpa aí que eu esqueci o nome disso. Mas essa parte aqui, que você encaixa os dedos, ela é redonda, ao invés de ela acomodar perfeitamente, anatomicamente, o dedo esquerdo ou os dedos da mão direita, ela vai ser redondinha para enfiar qualquer dedo. Mas as lâminas sempre são lâminas de uma tesoura comum. A lâmina sempre superior é a direita. Então, tesouras universais não servem para canhotos. Elas podem servir para um destro, porque afinal a lâmina é para isso. Mas elas nunca vão servir para um canhoto. Então, isso é muito importante. Além disso, uma outra coisa importante de quando a criança é pequenininha é você lembrar de ensinar para ela de como é que ela vai usar a tesoura. Porque, às vezes, ela pode querer copiar um amiguinho ou professor e tentar cortar como eles cortam e vai ser mais difícil para ela. Então, é muito importante que a criança aprenda quais são as técnicas. Então, falamos agora, né, do primeiro desafio,
que seria a tesoura. O segundo desafio que a criança canhota pequena enfrenta são as canetinhas, essas canetas de feltro, né, de ponta de feltro. São as canetinhas que alguns chamam de hidrocor também. E por que isso pode ser um desafio? Porque, veja, as canetinhas, quando a criança vai pintar, vou dar um exemplo aqui para vocês, deixa eu pegar aqui o papel, só um minutinho. Por exemplo, a criança vai pintar aqui, né? Então, ela pega aqui, ó, e aí a criança canhota tá aqui, né, com a mãozinha dela aqui, e aí ela vai, né, pintar. O que acontece é que a mão dela vai passar em cima do que ela pintou. E quando a mão dela passa em cima do que ela pintou, ela termina sujando a mão. E isso é muito desgastante, porque a criança, ela começa a ficar incomodada, porque ela ficou com a mão suja, porque ela, e isso, ao incomodá-la, de ela não querer sujar a mão, e sujar o desenho, e sujar o trabalho que ela fez, ela vai tentar modificar a mão para que ela não se suje. Então, ela pode entortar o punho, ela pode segurar a caneta mais para cima e manter a mão pendurada. E nenhuma dessas posturas a gente vai, não são adequadas. Então, nenhuma dessas posturas a gente quer que a criança aprenda. Então, o grande problema não é ela sujar a mão. Sujar a mão é ruim, sujar o caderno é muito ruim, mas o pior é ela começar a se habituar a usar uma postura que não é positiva para ela. E no momento em que ela se acostumar, será muito mais difícil depois criar um hábito novo. É por isso que é importante a gente ensinar a criança qual o melhor jeito de pintar. Então, se a gente está observando que a criança, quando ela está pintando, ela está passando a mãozinha em cima do que ela pintou, a gente pode oferecer duas sugestões para a criança. Ou ela pinta da direita para a esquerda, porque daí ela não passa a mãozinha em cima do que ela pintou, ou ela vira o papel. Ela pode pinta um pouquinho, vira o papel, pinta outro pouquinho, vira o papel. O que ela não pode fazer é mudar a postura da mão ou pintar com a mão levantada. Como eu já vi algumas crianças pintando com a mãozinha levantada para não sujar a mão. E por que isso é ruim também? Porque daí ela não vai desenvolver a habilidade motora fina necessária para a hora da escrita. Esse período de 4 a 6 anos é quando a criança está desenvolvendo as habilidades para a escrita que ela vai começar a desenvolver mais na alfabetização em torno dos 6 anos. Então, é importante que nessa fase de 4 a 6, a gente esteja muito atento na hora da criança pintar. Até os 4 anos e meio, a criança ainda não tem habilidade motora fina suficiente de segurar o lápis com os 3 dedos, assim como deve, mas a gente já pode ensinar algumas outras coisas numa criança de 4 anos, como, por exemplo, manter a mão abaixada, né? Mesmo que ela ainda não tenha controle suficiente para segurar o lápis, ela pode começar já a aprender a pintar no sentido em que ela não suje a mãozinha, manter o punho abaixado. Todas essas coisas a gente já pode ensinar a criança desde cedo. Não é mesmo? E aí, quando ela já está um pouquinho mais velha, a gente já vai ajudando ela com a posição correta de segurar o lápis, não é? Então, esse foi o segundo desafio que a criança canhota, quando é pequenininha, de 4 a 6 anos, pode enfrentar. O primeiro, nós falamos a tesoura. O segundo, a canetinha de feltro. Essa canetinha que, quando a criança pinta, ela pode se sujar. O terceiro desafio que acontece normalmente em sala de aula, mas que a gente também precisa prestar atenção em casa, é onde a criança senta. Por quê? Normalmente, quando eles são pequenininhos, eles estudam em mesas compartilhadas na escola, não é? Então, se a criança canhota senta do lado de uma criança, ela senta à direita de uma criança destra, ela e a criança destra não vão ter espaço para mover o bracinho. Ambas, quando forem escrever, vão bater uma no bracinho da outra. E é muito importante que uma criança tenha espaço para escrever ou para realizar qualquer outra atividade, né? Para pintar, para cortar, para desenhar. Por quê? Porque o espaço não é só que é incômodo bater no braço da outra pessoa, é também desconfortável e pela falta de espaço, a criança vai mudar a postura do corpo para ela encontrar espaço e mover o braço. Então, a criança vai terminar tendendo a virar o corpo
levantar, colocar o braço em cima da mesa para poder escrever, ou desenhar ou cortar. Quando ela faz essa postura de se virar, isso prejudica a coluna, isso prejudica o ombro, isso prejudica o cotovelo. Então, não devemos deixar que a criança, de pequena, já se acostume com essa postura equivocada. A criança precisa estar sentada, totalmente virada para a mesa, para que ela possa ter conforto e ela possa ter harmonia no corpo, para não sentir nenhuma dor no futuro. Então, é muito importante que a criança, então, tenha espaço para movimentar o braço. Tanto a criança canhota quanto a criança destra. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode observar, de tentar descobrir onde é que nossa criança senta na sala de aula. Ela senta compartilhando a mesinha com o amigo? Se é assim, a gente pede à professora que essa criança canhota sempre sente à esquerda. Por quê? Se essa criança senta na esquerda, ela vai ter espaço para movimentar o braço. Ela não vai ficar com o corpo presinho com a criança do lado dela, e aí ela vai poder escrever, cortar e fazer qualquer atividade com tranquilidade. Se tem duas crianças canhotas na sala, aí não tem problema, uma pode sentar do lado da outra, que nenhuma vai bater o bracinho na outra. Isso acontece só quando você tem uma criança destra sentada do lado de uma criança canhota. Aí, e a mesa é compartilhada. Daí a gente realmente precisa prestar atenção para que essa criança consiga, né, ter o espaço suficiente para fazer a atividade dela com conforto. E ela possa, quando estiver desenhando, ter mais rapidez também. Quando você não tem espaço, eu não sei se vocês já tentaram, façam depois essa experiência e tentem escrever como se tivesse alguém do seu lado. Tentem escrever como se e sem espaço. Você vai ver que fica mais lento para você escrever, é mais demorado para você conseguir escrever, é muito mais pelo desconforto e pela falta, né, de espaço para você escrever e mover seu braço com liberdade. Faça essa experiência de tentar escrever, né? Ou de tentar fazer alguma coisa e veja como é ruim e é desconfortável, e você termina fazendo uma coisa mais lenta, termina mudando a postura do seu corpo, realmente é muito desagradável. Então, esse foi o terceiro desafio que nós falamos. Primeiro falamos da tesoura, segundo falamos da canetinha de feltro, terceiro agora nós falamos do lugar onde sentar. Eu recebi essa semana, na sexta-feira, uma pergunta específica de uma avó que tem uma criança de 4 anos e a criança escreve espelhado. Ela me disse que sabe que é uma questão de tempo para que a criança aprenda o sentido correto das letras, mas que isso dava uma grande frustração para ela. Então, ela me perguntou como é que ela podia ajudar a netinha. E aí eu falei para ela, então, que a gente falaria sobre isso nessa live de hoje, que tem tudo a ver com os desafios das crianças de 4 a 6 anos, né? E isso é realmente uma questão sobre crianças canhotas e como eu descobri que existem técnicas específicas para elas. Vou contar rapidamente a minha história para vocês entenderem o contexto dessa questão do sentido das letras. Quando minha filha mais velha era pequena, ela não acertava fazer o sentido das letras. E por mais que... E eu estudava pedagogia na época, e eu sabia que naquela idade já era esperado que a maioria das crianças soubessem o sentido das letras. Eu trabalhava com ela o sentido e ela continuava fazendo as letras invertidas, né? E eu comecei a ficar preocupada. Então, eu fui conversar com a minha professora, e a minha professora disse, traga ela aqui no centro de formação, que eu vou observá-la, se ela tem alguma dificuldade de aprendizado, né? E eu levei ela lá, e minha professora disse, ela não tem dificuldade nenhuma, ela só é canhota. Foi aí que eu, então, fui procurar materiais para canhoto. Na época, eu não morava no Brasil, e aí, então, eu descobri a tesoura e descobri que existia um curso específico para ajudar pais, professores e terapeutas ocupacionais a ajudar as crianças canhotas. E foi a partir, então, desse curso que eu comecei a estudar muito, e eu pensei, eu não posso manter só para mim esse conhecimento, eu quero dividir isso com as pessoas. Então, voltando, então, à questão da formação das letras. O mais importante é a gente entender por que isso acontece. Por que uma criança canhota inverte o sentido das letras mais do que as outras crianças? Veja, muitas crianças destras também invertem e fazem a letra chamada espelhada. Isso acontece quando as crianças estão aprendendo a escrever, mas para as crianças canhotas isso às vezes leva um pouco mais de tempo. Por quê? Porque é o seguinte, o sentido natural
de espacial dos destros é o sentido horário, né? Para a criança canhota, para as pessoas canhotas, o sentido natural é anti-horário. Eles têm um senso espacial, eu digo eles porque eu sou destra, né? Na minha família, minha filha mais velha é canhota, meu pai e minha mãe são canhotos, mas eu sou destra. Então, os canhotos, o sentido natural para eles é o anti-horário, certo? Então, e o que acontece? No que isso influencia? Na hora que a criança vai formar as letras, ela vai fazer o sentido que é mais natural para ela. Então, acontece que o alfabeto em português, o alfabeto latino, ele é feito para ser confortável para a maioria das pessoas que são destras. Então, ele é feito para girar muitas vezes no sentido horário. E isso é, inclusive, o que vai fazer com que uma letra junte na outra e forme as palavras. E para a criança canhota, ela vai tender a querer formar a letra para o outro lado. E a gente não pode deixar a criança fazer o sentido da letra do jeito que ela se sente mais confortável? Infelizmente, não. Normalmente, eu vou dizer para vocês vão me ouvir dizendo que as crianças as crianças devem receber as técnicas próprias para elas, mas no caso da escrita, como a escrita é uma coisa convencional para todos, a gente precisa seguir o que as regras da escrita, do português, que é manter as letras no sentido horário, né? Na hora que a gente vai formar, por exemplo, o A, na hora que a gente vai formar o D, a hora que a gente vai fazer essa formação das palavras, a gente fazer do jeito que é. Então, e por quê? Porque se a gente deixa a criança canhota formar as letras como é o confortável para ela, ela vai terminar se habituando a escrever assim, e na hora que ela for escrever cursivo, em que todas as letras precisam juntar, ela vai ter que levantar a mãozinha. Então, ela vai fazer o A, aí ela tem que levantar, ela vai ter que fazer o C, aí ela vai ter que levantar para poder fazer a outra letrinha, e cada vez que ela levanta a mão, quando forma uma letrinha, faz com que ela demore mais de escrever. Ela vai ficando com uma escrita lenta. E a ideia da letra cursiva é justamente facilitar e acelerar a escrita. É por isso que a gente tem que habituar a criança a escrever da maneira que é no português, no sentido horário, para as letrinhas, né? Mas o que acontece, o que a gente pode fazer de prático para ensinar essas crianças? Existe para vender, né, na internet, algumas, também, eu já vi em alguns livros de caligrafia, mas existe também essas tabelas que você encontra na internet. Então, cada letra vai ter uma setinha mostrando qual é o sentido. E aí, qual é a minha sugestão? É vocês, se vocês não tiverem como comprar, vocês mesmos produzam, não é? Esse material. O que você vai fazer? Você vai pegar um papel, vou pegar aqui um papel para mostrar para vocês. Vocês vão fazer todo o alfabeto, deixa eu virar aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Vocês vão fazer todo o alfabeto, por exemplo, aqui, né? Vocês vão fazer aqui, ó, letra A. Aí, ó, você vai colocar a setinha, tá vendo? Deixa eu mostrar, aproximar. Você vai colocar a setinha para que lado que o A deve ir. E você vai colocar esse papel perto da criança todas as vezes que ela for escrever. Mas sempre antes dela começar a escrever, você já coloca esse papel lá. A gente conversou sobre isso ontem em Hábitos e Rotinas, né? Que antes da criança começar a escrever, a gente já traz o material que ela vai precisar para que ela relembre antes de começar. Então, você pode fazer todo esse alfabeto colocando as setinhas do sentido e colocar ali perto da criança. Ela vai aprender, ela vai tornar isso automático. A gente só precisa de paciência e a gente só precisa repetir algumas vezes. Essa questão das letras espelhadas é uma das que mais leva tempo para a criança se acostumar. Não é muito tempo, não, mas leva mais tempo do que as outras técnicas que são quase imediatas, né? Eu quero compartilhar com vocês uma história minha pessoal sobre essa coisa do automático, né? De quando a gente consegue tornar automático algo que não é natural para a gente. Eu aluguei uma vez um carro japonês e ele funcionava todo diferente do tipo de carro que a gente conhece. Então, na hora de abrir a porta, ele girava ao contrário. Na hora de dar a seta, era do outro lado. Então, tudo naquele carro funcionava de um jeito diferente do que eu tinha aprendido
a dirigir. Eu levei 3 dias para me acostumar. Todas as vezes que eu entrava, eu tentava abrir a porta do lado errado, eu dava seta no lado errado, eu ligava o limpador de para-brisa. Então, eu levei 3 dias fazendo as coisas erradas. No 3º dia, eu consegui. Aí eu estava orgulhosa, falei, agora eu já sei usar esse carro, automático, já entra aqui na minha cabeça, já sei como é que gira, já sei fazer tudo. No 5º dia, eu estava apressada, eu tinha que levar minha filha numa consulta médica, eu estava atrasada, corri para o carro, me confundi toda outra vez. Aí eu girei a chave para o lado errado, aí eu coloquei a seta para o lado errado. Quando isso aconteceu, eu pensei, é assim que as crianças canhotas se sentem com algumas técnicas. Isso vai se tornar automático para elas, elas vão conseguir, mas eventualmente, pode ser que elas esqueçam. Então, eventualmente, se elas estão, por exemplo, cansadas, com fome, frustradas, se alguma coisa está acontecendo com aquela criança, pode ser que eventualmente, em algum momento, ela esqueça. Daí ela vai precisar do nosso apoio, do seu apoio, para ajudá-la a relembrar como é que ela deve fazer e como é que ela deve utilizar aquele objeto. Então, com relação às letras espelhadas, é isso. É lembrar que a criança faz isso porque é o sentido natural para ela. Não é que ela não está te ouvindo, não é que a criança não presta atenção. Não, ela presta atenção, ela está te ouvindo, só que o sentido natural dela é ir para o outro lado. Então, a gente tem que ter a paciência e a compreensão de que vai se tornar automático, ela só precisa da nossa ajuda. Então, e a gente pode ajudar dessa maneira, colocando as setinhas em cima das letrinhas e oferecendo esse material na hora que ela for escrever. Porque assim ela vai conseguir, né, ter essa visualização do que é esperado na hora de fazer cada letra, certo? E por que é importante? Então, vamos fazer um resumo aqui do que a gente viu até agora, de quais foram os desafios. A gente falou, então, da tesoura comum, que é um desafio por causa da lâmina. A gente falou da canetinha de feltro, que é um desafio porque suja a mãozinha e a criança pode adotar posturas que não são legais. A gente falou do local onde sentar, que se a criança não tem espaço para se movimentar, isso vai afetar a postura dela. E também a gente falou sobre a questão da formação das letras do alfabeto, não é? Eu recebi aqui uma pergunta, vamos ver. Mesmo a criança já conseguindo fazer a escrita no sentido anti-horário sem demorar nem cansar, é preciso fazer esse treino? Veja, essa é uma pergunta boa. Se ela consegue escrever, na letra cursiva, ela consegue escrever sem demorar, não precisa modificar, certo? Inclusive, você fez uma boa pergunta que me lembrou uma outra coisa. Veja só. A única questão com relação a gente ensinar as crianças no sentido horário é se ela está demorando. No caso da sua criança, se ela está escrevendo e não está demorando, não precisa fazer ajuste nenhum. Pode simplesmente deixar ela como está. E tem uma coisa interessante com o que você falou, que é o seguinte: muitas vezes você vai ver a criança fazendo os traços no sentido anti-horário. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui o papel mais uma vez para mostrar para vocês. Então, aqui, ó, na hora que a criança vai fazer, por exemplo, o T, né? Olha só. Então, aqui, o T, ela vai fazer o traço, normalmente, o destro vai fazer o traço para esse lado. O canhoto, ele vai fazer para esse lado. Então, o traço das letras que exigem traço F, T, A, o A maiúsculo, a criança vai fazer no sentido, né, que é o sentido natural para ela, que é da esquerda para a direita. E a gente sempre deve deixar que o traço seja feito do jeito que é natural para ela. Porque não precisa você ensinar mais uma técnica para a criança, sendo que aquilo não vai fazer diferença para ela. Já que os destros também levantam a mão na hora de fazer o traço. É o mesmo caso da criança que você mencionou aqui na pergunta, que é uma criança que já escreve sem demorar e sem cansar. Se ela está bem na escrita dela, a gente deixa. Quando a criança é pequena, aí a gente ainda pode treiná-la, é mais fácil. Porque, normalmente, o que vai acontecer com a criança é que ela vai ter, depois, dificuldade na hora da cursiva de juntar rapidamente as letras para formar a palavra. E também, isso vai terminar afetando no futuro. Mas se a criança está bem, a gente não tem o que modificar. Obrigada pela pergunta, pela participação. Eu queria
agradecer a presença de vocês hoje aqui e queria convidar vocês a fazer parte do meu grupo do Telegram. A gente tem um grupo no Telegram chamado Canal Canhotopia, em que eu complemento algum dos